Sabe quando a gente olha um mapa de anatomia e ele parece, bom, plano, sem vida? A nossa ideia hoje é outra. É descobrir como ler o corpo humano não com os olhos, mas com as mãos. A gente vai transformar esses diagramas em uma habilidade real, tridimensional. Uma exploração que, de fato, dá vida a tudo isso. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa imagem de um livro se transforma em uma habilidade prática, de verdade? Como é que a gente consegue sentir e identificar com precisão aquelas estruturas que até agora a gente só via nos desenhos? A resposta para isso está numa técnica que é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência: a anatomia palpatória. É a habilidade de literalmente enxergar com as mãos, sabe? É traduzir o que a gente sabe de anatomia para uma percepção tátil ali precisa da topografia do corpo. Ok, mas por que dedicar tanto tempo para dominar essa técnica? A resposta é bem simples, na verdade. É porque uma palpação precisa é a base, o alicerce de qualquer avaliação eficaz. Seja para achar um músculo específico ou para identificar uma restrição de movimento. Pensa assim, os marcos ósseos são como as ruas principais no mapa do corpo. Quando a gente encontra essas ruas, fica muito mais fácil navegar para localizar os músculos e avaliar a mobilidade com segurança. E em casos clínicos, como uma capsulite ou uma lesão de tendão, essa habilidade deixa de ser só útil, ela se torna, nossa, absolutamente fundamental para o diagnóstico. Então, a nossa jornada de exploração começa pela clavícula. E tem um motivo bem prático para isso. Ela é um osso superficial, fácil de identificar sobre a pele, serve como a trilha perfeita para a gente começar o nosso mapeamento. O próprio formato da clavícula já é um guia. Ela tem uma curva dupla, parece um S, sabe? Perto do centro do corpo, ela é convexa e na parte lateral, ela se torna côncava. Essa mudança, essa transição, é um guia tátil fantástico que a gente sente com os dedos. Então vamos seguir esse caminho juntos. A gente começa bem no centro, na incisura jugular, aquela pequena depressão no topo do externo. A partir daí, é só deslizar os dedos para o lado para sentir a pontinha external. Seguimos o corpo do osso, sentindo a curva mudar sobre os dedos, até chegar numa pequena depressão lá na ponta do ombro. Essa é a articulação acromioclavicular, o nosso destino. Agora, a gente sai da trilha bem clara da clavícula para entrar num terreno, digamos, mais complexo, mas que é o centro da nossa exploração: a escápula. Esse osso triangular é o coração de toda a mobilidade do ombro. E o nosso principal guia nesse terreno todo é uma estrutura que se destaca quase como uma cordilheira atravessando as costas. É a espinha da escápula. E para encontrar é bem simples. A gente posiciona os dedos sobre o músculo trapézio e desliza para baixo, em direção caudal. A primeira crista óssea horizontal que aparecer, pronto, é ela, a espinha da escápula, que geralmente fica alinhada com a terceira vértebra torácica. A importância desse marco ósseo é imediata. A espinha da escápula funciona como um divisor de águas anatômico. Ela separa a parte de trás da escápula em duas regiões. Acima dela, a gente localiza um músculo supraespinal e abaixo, o infraespinal. Simples assim. Se a gente seguir essa cordilheira até o final, vamos chegar a outras duas estruturas importantíssimas. Indo para a lateral, o acrômio, e lá na frente a gente encontra o processo coracoide, que é um gancho ósseo fundamental. Seguindo a espinha para fora, em direção à ponta do ombro, a gente sente que ela se achata e se alarga, formando uma espécie de teto ósseo. Esse é o acrômion. É o ponto mais alto do ombro, exatamente onde a clavícula e a escápula se encontram. Agora, vamos achar o processo coracoide, que é uma estrutura um pouco mais profunda. Voltamos para a clavícula, achamos o terço lateral dela. A partir dali, a gente desliza os dedos para baixo, aprofundando um pouco o toque. Aquela proeminência óssea firme que sentirmos é ele, o processo coracoide, um ponto crucial de inserção para músculos como o peitoral menor e o bíceps. E a escápula nos dá outros pontos de referência, claro. A borda medial, que fica mais perto da coluna, é onde se inserem os romboides. A borda lateral, que é mais profunda, nos guia ali na região da axila. E o ângulo inferior, a pontinha de baixo da escápula, é um indicador-chave para a gente avaliar a rotação e o movimento dela. Agora, um ponto super importante para não ter confusão: embora a gente fale das fossas ósseas como a supraespinhal, elas não são diretamente palpáveis. Por quê? Porque elas estão completamente preenchidas pelos seus músculos. O que a gente sente, na verdade, é a massa muscular por cima, e não o osso lá no fundo.
Certo. Com o nosso mapa ósseo bem definido, agora sim a gente pode dar o próximo passo. Usar esse mapa para navegar e encontrar com confiança os músculos do cíngulo escapular. Basicamente, existem duas abordagens. A palpação direta, que a gente usa para músculos superficiais, como o infraespinal, e a palpação indireta, que é para músculos mais profundos, como o peitoral menor, que a gente acessa através de outras camadas de tecido. Mas como ter certeza de que estamos no lugar certo? Para isso, a gente usa as chamadas manobras de certificação. A gente pede um movimento ou aplica uma resistência e a contração muscular torna a estrutura muito mais evidente ao toque. É a nossa prova real. Vamos ver um exemplo clássico disso com o peitoral maior. Com o braço da pessoa abduzido a 90 graus, a gente resiste ao movimento de adução. O que acontece? Imediatamente o músculo se contrai, ele salta, confirmando a localização e permitindo que a gente palpe as diferentes porções dele com muita clareza. Fica claro, então, que palpação é muito mais do que um simples toque, né? É uma técnica refinada, uma verdadeira arte que combina conhecimento de anatomia, sensibilidade tátil e, claro, um pensamento estratégico. Resumindo tudo, os pilares para uma boa palpação são um posicionamento inteligente para relaxar os tecidos, o uso de manobras de certificação para a gente confirmar as estruturas, uma análise que seja dinâmica para entender o movimento e, claro, a base de tudo, um conhecimento sólido da anatomia que está ali por baixo. O mapa anatômico acabou de ganhar uma nova dimensão. Ele saiu do papel e foi para as nossas mãos. A questão que fica é, com essa nova perspectiva, que segredo sobre o movimento e a função o nosso toque pode agora desvendar? A exploração está só começando.